Tem algum problema na vida que parece um disco arranhado, sabe? Que fica tocando a mesma música sem parar? Hoje a gente vai entender direitinho o porquê disso e, mais importante, como tirar esse disco da vitrola de uma vez por todas. É aquela sensação super frustrante, né? Parece que não importa o que a gente faça, tem uma dificuldade, pode ser na grana, num relacionamento, na saúde, que simplesmente não some. É como se a gente tivesse preso num ciclo que nunca acaba. Eu sei, parece até meio doido pensar nisso, mas e se a chave não for lutar contra o problema? E se for entender por que uma parte da gente, lá no fundo, precisa que ele continue existindo? É essa lógica que a gente vai desvendar aqui. Então a promessa é essa, fica aqui comigo até o final, que vai dar para sair daqui com uma ferramenta muito prática para identificar e começar a desmontar esse mecanismo invisível que prende a gente no mesmo lugar. E antes da gente mergulhar de cabeça, já me conta aqui nos comentários. Qual área da sua vida está precisando de um empurrãozinho agora? Carreira, finanças, relacionamentos? É legal saber onde o foco de todo mundo está. Assim a gente aprende em comunidade. Bora lá para o conceito central que, olha, muda tudo. A ideia é que a realidade não é um caminho reto, fixo. Pensa nela mais como uma teia cheia de possibilidades, que a gente vai tecendo a cada decisão. Pensa só nisso. Não existe um destino único, mas sim vários futuros em potencial. E o que ativa cada um desses futuros? Bom, as nossas decisões, as nossas vontades e, o mais importante de tudo, as nossas permissões internas. Aquelas que muitas vezes estão tão escondidas que nem a gente mesmo se dá conta. Então, a grande virada de chave é justamente essa: sair daquela mentalidade de destino fixo, onde a gente é só um passageiro, sabe? E entrar na ideia da teia dos acontecimentos, onde a gente passa a ser quem define o destino. A mudança não é automática, não. Ela precisa ser ativada. Tá, mas como é que essa teia é tecida, afinal? É aqui que entram os 3 P's. Primeiro, o nosso inconsciente precisa de uma situação por algum motivo que a gente não enxerga. Depois, ele permite que ela aconteça. E por fim, lá no fundo, ele prefere aquele resultado, mesmo que seja doloroso. Por quê? Porque talvez seja familiar, conhecido, seguro, mesmo que seja na dor. É tipo um acordo silencioso que a gente faz com a vida. E tem uma frase que resume perfeitamente a essência disso tudo. Tudo muda quando alguma coisa muda. É simples assim. Basta uma decisão nova, uma percepção diferente, uma permissão que a gente se dá e pronto. Toda a teia de possibilidades se reorganiza, ativando um futuro diferente. Certo, isso na teoria é bem interessante. Mas e na prática, como funciona? Vamos ver um exemplo real de como uma mudança lá dentro pode destravar uma coisa que parecia totalmente impossível aqui fora. Imagina a seguinte situação. Um processo na justiça, super complexo, parado há meses, sem nenhuma previsão de andar. Para a pessoa que estava passando por isso, era um estresse constante e a sensação de impotência era total, sabe? Olha só a sequência dos fatos, que é incrível. Num sábado, acontece uma mudança interna. A pessoa identifica e quebra o padrão que estava segurando o problema. Chega a segunda-feira, o que acontece? Uma coisa totalmente inesperada. O advogado liga do nada. O processo que estava parado começou a andar. É a prova de que o mundo aqui fora responde sim às nossas mudanças lá dentro. E é com essa inspiração, com esse poder de destravar o que está travado, que a gente vai agora para a ferramenta que eu prometi. É um exercício prático que a gente chama de o desafio da permissão. O passo a passo é bem simples. Primeiro, escolha o problema. Um só. Segundo, imagine esse problema crescendo, ficando gigante, a um nível extremo, insuportável mesmo. Terceiro, quando o medo bater, a gente precisa neutralizar ele. Uma técnica ótima para isso é focar na respiração, sabe? Inspira contando até 4, segura o ar por 4 e solta em 4. Repete isso até o medo diminuir. E agora vem a chave do exercício. No quarto passo, a gente vai usar a mesma técnica para encarar o medo do problema sumir. Isso mesmo, o medo de que o problema desapareça. Porque acredite, esse medo também existe. Então, o ponto crucial aqui é o seguinte: esse exercício revela que a gente não só criou o problema lá com os 3 P's, mas a gente gasta uma energia, olha, gigantesca para manter ele exatamente do tamanho que ele está. A gente não quer que ele cresça, claro, mas a gente também não quer que ele vá embora, porque ele cumpre uma função oculta na nossa vida. E depois de fazer o desafio, fique de antena ligada. É muito provável que no mesmo dia ou no dia seguinte aconteça uma coisa que a gente chama de pré-queda. O que é isso? É um sinal.
Um pequeno evento que mostra que aquele problema está de fato tentando ir embora da sua vida. Pode ser um e-mail que chega do nada, uma ligação que muda tudo. Fique de olho. Ok, com essa nova percepção em mãos, a pergunta que fica é como a gente transforma isso em ação consciente no dia a dia. Mas antes de continuar, vamos fazer uma pausa para refletir um pouquinho. Essa ideia de que a gente permite e de certa forma até prefere os nossos problemas, isso fez algum sentido para você? Deixe essa pergunta ecoar um instante. Se essa nossa conversa trouxe uma perspectiva nova, considere se inscrever no canal, curtir e ativar o sininho das notificações. Assim, as próximas ferramentas e ideias que a gente compartilhar por aqui chegam para você em primeira mão. E para a gente não ficar só na teoria, né? Aqui vai um plano de ação bem prático com 3 passinhos para começar hoje mesmo. Primeiro, identifique um problema, um só, para focar nesta semana. Não adianta tentar abraçar o mundo. Foco é poder. Segundo, execute o desafio da permissão, sem procrastinar, tá? Faça hoje. A mudança só acontece na ação. E terceiro, observe, esteja presente com atenção para perceber os sinais, aquela pré-queda que vai te mostrar que alguma coisa já começou a mudar. E para a gente fechar, a pergunta final. Ao fazer o exercício, ou mesmo só de pensar sobre ele, que clique deu aí? O que deu para descobrir sobre os padrões que te guiam? Compartilhe essa experiência aqui nos comentários. A sua jornada pode, com certeza, inspirar a jornada de outra pessoa. A gente se vê na próxima.